A gente já está iniciando aqui os trabalhos da disciplina Planejamento Estratégico e Governamental, com o professor Vinícius Ferreira Faria. Eu passo a palavra agora para o nosso coordenador, Adson, para dar sequência nos trabalhos dessa noite. Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos iniciando aí um segundo ciclo das disciplinas e agora nós vamos trabalhar com a disciplina Planejamento Estratégico Governamental, que vai ser conduzido aí pelo professor Vinícius Faria. Desejo a todos aí uma boa aula e um bom proveito aí desse momento. Com a palavra, professor Vinícius, seja bem-vindo, tudo de bom. Obrigado, Ayrton. Boa noite a todos, né? Novamente aqui com vocês. Teve um breve momento aí de apresentação, um tempo atrás, algumas semanas atrás, e agora a gente vai trabalhar aí, né? Iniciar o trabalho da disciplina Planejamento Estratégico Governamental. Então, dar as boas-vindas a todos, né? Me apresentar novamente, foram todos que estavam na primeira apresentação. Meu nome é Vinícius, eu sou servidor do Instituto Federal do Norte de Minas, né? Atuo como administrador. Inicialmente ingressei como assistente de administração, depois como cargo de administrador. Já estou no Instituto há 12 anos. Além disso, atuei também 4 anos como assistente de administração na Prefeitura Municipal de Montes Claros, também na parte administrativa. Graduado em administração pela Unimontes, pós-graduado, assim como vocês aí, em gestão pública, e mestre em educação pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, UFVJM, com ênfase em gestão de instituições públicas, né? Então, 16 anos aí na vida como servidor público, na carreira pública. Meu único trabalho, na verdade, já foi direto como público, já na faculdade, assim que concluí a faculdade, já ingressei nesse ramo de concurso aí, foi Banco do Brasil, que querendo ou não é uma empresa pública também, depois Prefeitura e FNMG. Então, estou tendo essa visão agora, uma visão diferente, até porque nunca atuei como gestor propriamente dito, sim, como administrador, mas como gestor, não. Gestor público, não. Então, um contato inicial aí com essa disciplina. Espero, né, poder contribuir com a formação de vocês aí nesse momento. E aí nós vamos dar início a uma introdução básica aí sobre o conteúdo da disciplina, né? Então, basicamente, a disciplina é chamada de Planejamento Estratégico Governamental e abreviado como PEG, né? Ao longo do caderno didático, a gente vai estar vendo sempre esse termo PEG para falar da nossa disciplina. Essa disciplina ela foi concebida tendo como referência uma ideia de que os gestores públicos brasileiros eles deverão seguir por muito tempo atuando num estado que é chamado de estado herdado. E aí, o que seria esse estado herdado, né? O estado herdado é um estado que não está preparado para atender as demandas da sociedade de uma forma justa, igualitária e que proporcione um ambiente sustentável. Então, os gestores públicos têm que atuar nesse estado para tentar transformar o estado herdado em um estado necessário. E o que seria o estado necessário? O estado necessário é um estado capaz de atender as demandas da sociedade e também de fazer emergir e satisfazer novas demandas intrínsecas a esse estilo. Então, ao longo da nossa disciplina aí, do nosso caderno didático, nós vamos falar muito desses dois conceitos, que são os conceitos de estado herdado e estado necessário. Tem que ficar bem clara essa diferença. O estado herdado é um estado que a gente herdou, veio do período militar ali, de 1964, e que as demandas da sociedade, elas realmente não são atendidas de forma satisfatória, de forma igualitária, de forma sustentável. Então, o objetivo dessa disciplina é o quê? É transformar esse estado herdado em um estado necessário, ou seja, um estado a ser alcançado, vamos dizer assim. Além disso, nós vamos falar também sobre um pouco do desenvolvimento econômico e político brasileiro. Eu até vi a primeira aula do professor Silvio aí, vocês tiveram uma aula muito boa, né? E vi que ele tratou exatamente disso, o contexto político, os governos ao longo dos últimos anos aí, até os atuais, né? Então, eu não vou entrar exatamente no que o Silvio falou, ele já tratou muito bem esse momento político aí, mas acaba que a gente dá uma passadinha, uma esbarrada nisso aí. Então, a gente vai dar uma passada nessa questão, né? Que vem desde
o fim do período militar, que foi onde surgiu esse termo Estado herdado, até ali chegando nos anos 90, com a proposta de uma reforma administrativa, e que ainda, segundo o autor, né, da nossa apostila, que é o Renato Peixoto, ela continua de forma lenta e desigual. Então, ela não foi alcançada o objetivo dessa reforma administrativa, né? E um dos motivos para isso é a questão política do nosso país, visto que forças políticas e de oposição, elas impedem que se alcance o ritmo esperado. Então, é o famoso tomar lá da cá, os acordos, as questões políticas que existem no nosso país, né? A forma de governar, entra um governo novo, o governo de oposição passa a fazer tudo para que o governo não consiga governar, não consiga implementar essas políticas. Então, esse momento, essas divergências, vão também atrapalhar com que os governos alcancem esse estado necessário, esse objetivo a ser alcançado, né? Falando ainda um pouco sobre a introdução, né, da nossa disciplina, em suma, nós podemos dizer que a disciplina de planejamento estratégico governamental, ela visa contribuir para que as mudanças que venham a ser realizadas no Estado se deem de forma competente, criteriosa e sem comprometer os avanços anteriores com respeito à participação cidadã, democrática e republicana de todos os seus integrantes. Então, o objetivo principal é contribuir para que as atividades da gestão pública e do Estado brasileiro passem a ser realizadas conforme princípios de planejamento estratégico governamental para viabilizar essa transição do Estado herdado para o Estado necessário. Então, é o que eu falei. O objetivo da disciplina, a todo momento, vai ser tentar viabilizar essa transição de um Estado herdado para o Estado necessário, por meio das atividades públicas desenvolvidas. E aí a disciplina é dividida em 4 tópicos, né? São 4 unidades do caderno didático. A unidade 1 vai tratar dos conteúdos introdutórios, onde nós vamos falar um pouquinho sobre esse contexto político, essa construção do Estado, entender melhor esses conceitos de Estado herdado e Estado necessário. A unidade 2 vai tratar do planejamento estratégico e governamental como convergência e enfoque. Então, ela vai se basear em 2 enfoques, que são a análise de políticas e o planejamento estratégico situacional. Esses 2 são seus enfoques que a gente vai abordar na unidade 2, na aula 2, no caso. Depois vem a unidade 3, com metodologia de diagnóstico de situações, que ela propõe a fazer um fluxograma explicativo e entender situações-problema que acontecem no dia a dia das organizações públicas. Então, essa vai começar a ser uma aula um pouco mais prática. Na partir da 3ª aula, a gente vai tentar construir e identificar essas situações-problema. E, por fim, a unidade 4, que é a metodologia de planejamento de situações, que a partir do planejamento, do diagnóstico que foi feito, né, na unidade 3, a gente vai tentar propor um detalhamento de uma matriz operacional, onde a gente vai identificar as ações, os recursos, os prazos, os elementos que vão completar esse ciclo do planejamento estratégico governamental. Então, basicamente, a disciplina tem essa divisão, né? Vocês já estão indo para a segunda onda de disciplinas, então vocês já estão familiarizados aí com o formato. Nós temos aí os fóruns semanais, que é importante que vocês participem, discutam, interajam aí com os colegas nos fóruns. Temos também uma atividade aplicada. Essa atividade aplicada, o conteúdo principal dela é o que eu coloquei aí na terceira unidade, que é a metodologia de diagnóstico de situações. Então, talvez agora, no início, vocês ainda não vão estar familiarizados com essa metodologia para poder realizar a atividade aplicada. Então, ao longo da disciplina, ao longo da leitura e nas próximas semanas, acredito que na 3ª semana vocês já vão estar aptos a desenvolver essa atividade aplicada. Além das demais atividades, os fóruns tira dúvidas, etc., que a gente vai estar trabalhando aí com o apoio aí do Alessandro, da Flávia. Então, nós vamos dar início, né, ao conteúdo propriamente dito. E como eu falei, o primeiro tópico são conteúdos introdutórios ao planejamento estratégico e governamental. Então, um breve histórico do planejamento, né? Ele começou a surgir em 1920 na política da antiga União Soviética. Já começaram a surgir os primeiros resquícios aí de um possível planejamento estratégico.
E ele foi seguindo em alguns países da Europa, ali nos anos 1930, ganhou força na América Latina, até que chegou ao Brasil em 1940. Então, no plano teórico, esse processo ele ganhou importância e contribuiu para diversas experiências no planejamento no âmbito federal, entre eles os planos de metas de Juscelino Kubitschek e depois sucessivos planos autoritários e centralizadores que aconteceram ali no período militar, né, a partir de 1964, como foi o Plano Nacional de Desenvolvimento em 1970. Até que no governo Collor, após o regime militar, a partir de 1985, na verdade Collor em 1989, né, foi iniciada uma transição e aí tentou-se dar início às ideias de orientação neoliberal. E aí, no governo neoliberal, na proposta neoliberal, esses planos ficaram mais escassos. O contexto sociopolítico em que se deve inserir o planejamento ou planejamento estratégico governamental. Então, o objetivo desse tópico é identificar onde as propostas do planejamento podem contribuir para que a atividade da gestão pública seja levada às várias instâncias governamentais do governo brasileiro. Então, é isso, é tentar identificar como que o planejamento estratégico governamental ele vai poder auxiliar a gestão pública, auxiliar o governo brasileiro a implementar a gestão pública dentro do que se espera nesse tipo de planejamento. Então, por que que existe, né? Por que que foi inserida a disciplina Planejamento Estratégico nesse curso, que é um curso de gestão pública? Então, o primeiro objetivo dessa disciplina é identificar as características do Estado herdado, que é um Estado proveniente do período militar. E o segundo objetivo é apresentar elementos que levam à constatação de que o Estado herdado é incompatível com a proposta de mudança desejada pela sociedade brasileira. Então, o autor quer, né, apresentar isso, que esse Estado herdado ele não é compatível com o que se espera do Estado brasileiro. E aí a gente tem que entender um pouco melhor o que é o Estado herdado. Por que esse nome Estado herdado? Esse Estado herdado quer dizer que é a herança que a gente teve do período militar, que foi de 1964 a 1985. Então é herança mesmo, por isso Estado herdado do período militar. É um Estado que associa patrimonialismo, autoritarismo com o clientelismo, insulamento com intervencionismo, deficitarismo com megalomania. Então, são termos assim, um pouco complicados, né? Mas então vamos tentar destrinchar o que são esses termos. O patrimonialismo é aquele modo como a sociedade se organiza em torno de famílias, das principais famílias que têm grande patrimônio, que detêm o poder, são famílias mais tradicionais. E essas famílias, elas se relacionam de forma autoritária com aqueles que são chamados seus clientes, né? Aquelas pessoas que têm interesses ou que delas dependem. Além disso, essa questão do intervencionismo foi muito presente no período militar. E, por fim, a questão do deficitarismo com megalomania, né? A gente sabe que esse Estado aí, que perdurou durante mais de 20 anos, ele proporcionou escassez de recursos e aumento da dívida pública, né? Então, houve uma megalomania, houve um crescimento do Estado, aumento da dívida pública. Isso trouxe consequências para a população, como falta de acesso a serviços essenciais, aumento da concentração de renda, aumento do endividamento externo. Então, são algumas das consequências desse Estado herdado que a gente herdou aí do período militar. Consequências negativas. E aí, quais são as alternativas ao fim do Estado herdado? Quando acabou o período militar, surgiram aí as propostas, né, para tentar acabar com o Estado herdado. A direita tinha uma proposta que era a proposta da reforma gerencial, a administração gerencial. O expoente aí é Bresser Pereira, né, um teórico muito importante nesse marco da reforma gerencial. E essa reforma gerencial ela buscava um Estado mínimo, com menos intervenção estatal, com privatizações, etc. Então, ela buscou a redução da máquina administrativa, extinção ou fusão de ministérios, né, demissão de funcionários, congelamento de preços. Esses eram alguns dos princípios que foram buscados com a reforma gerencial ali no governo Collor. Só que a gente sabe que, na prática, não foi bem assim que aconteceu, não deu muito certo, né? Não foi alcançado esse objetivo que eles tinham com a reforma administrativa, ou reforma gerencial. Já a esquerda tinha duas ideias, né? Era uma esquerda dividida. De um lado,
buscavam assentar uma base que se assemelhava ao modelo socialista lá, que ainda vigorava na antiga União Soviética. E esse modelo, a gente sabe também que não foi para frente aqui no Brasil. E o outro modelo era um lado que defendia que, para se chegar no estado necessário, era preciso uma alternativa popular que fosse forte ao neoliberalismo e um controle da sociedade sobre os processos de privatização. Então, a esquerda acreditava que não poderia permitir que esses princípios neoliberais, né, de diminuição do Estado, de redução dos direitos, etc., de precarização dos serviços públicos, fosse para frente, e eles acreditavam que devia ter uma redução também, um controle sobre esses processos de privatização. Então, a democratização política e o Estado necessário. Com o fim do regime militar, o Brasil passou por um processo de democratização, né? A democratização política no Brasil. E o objetivo foi transformar e alcançar o Estado necessário. O aumento dos interesses dos marginalizados, necessidades não atendidas por bens e serviços, alimentação, transporte, moradia, saúde, educação, comunicação, etc. Esses foram pontos que surgiram nesse processo de democratização, e surgiu a necessidade de atender essas demandas, né, que estavam reprimidas. E aí vem a pergunta: o que é necessário para mudar de um Estado a outro? Para sair do Estado herdado e mudar para o Estado necessário? Então, primeiro, o que o autor traz é que é necessário uma ampla conscientização e mobilização política para que isso ocorra sem promover aumento dos custos que já são elevados no Brasil. Então, o Estado herdado é uma consequência da concentração de poder econômico vigente no país, que estabelece uma relação Estado-sociedade e eleva a coexistência de dois espaços. Quais são esses espaços? É um espaço que serve à classe proprietária, né, que é quem detém a criação da infraestrutura socioeconômica produtiva e mantém o clientelismo em busca de eficiência e eficácia. Então, realmente, é buscar eficiência e eficácia para aumentar os meios da classe proprietária. E o outro serve às classes subalternas, que tem o objetivo de repartição política entre os partidos, que é o comum na prática do clientelismo com partidos que apoiam o governo. Aí, novamente, a gente vê aquela política, né, do toma lá da cá. É o deputado, senador, que tem as emendas, que faz as emendas ali, as emendas do relator, os orçamentos secretos, enfim, emendas parlamentares que sempre ocorreram, em troca de apoio político dos seus clientes, ou seja, mantendo o clientelismo, aquele público que o ajuda a se eleger, ele vai dar as coisas em troca. Tem também a existência desses dois espaços, ou tipos de burocracia, não é necessariamente um problema, segundo Bresser Pereira. Ele cita que a cada mudança de governo abrem-se 50 mil cargos de livre provimento e nomeação. E aí é o que a gente está vendo aí na prática, né? Acabou de acontecer a mudança de um governo, saiu o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula. Quantas demissões, quantos novos cargos o governo pode nomear, né? Bresser Pereira fala que isso não é necessariamente um problema, porque se o governo está entrando, ele precisa de colocar pessoas da confiança dele para trabalhar com ele. Então, normal, é natural que haja essa mudança. Só que Off, 94, não sei exatamente a pronúncia, mas ele fala que existe um desnível entre a operação do Estado, né, o interno, e as exigências funcionais ou externas. Que esse desnível, ela é em função da estrutura burocrática do Estado. E por causa da estrutura política da nação, é muito difícil que esse desnível seja superado. Que para superar esse desnível, seria necessário uma reforma estrutural, que muda a ideia completa da estrutura como a forma política do Brasil funcionar, né? E por isso que tem essa ideia de que o Estado brasileiro não funciona, dentro da ideia do Off. O Estado, ele funciona para a classe proprietária, mas só irá funcionar para a classe trabalhadora se for para a manutenção das relações sociais capitalistas e de reprodução do capital. Então, para fazer o Estado funcionar, a classe trabalhadora ela seria necessária reformar como um todo, de dentro para fora. Porque o que funciona, segundo o autor, segundo, né, a nossa apostila, é que a classe proprietária, quem detém a propriedade, quem detém o dinheiro, que o Estado funciona para ela, e não para a classe trabalhadora. E a política brasileira, se o Estado é ocupado por um governo sensível às demandas da classe trabalhadora, tende a haver uma condição favorável a essas mudanças e construção de suas demandas. Então,
É o exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil, né? O Partido dos Trabalhadores. Quando o PT está no governo, ele busca atender mais as demandas realmente dos trabalhadores. No entanto, quando há um governo neoliberal, mais de direita, a gente pode citar o governo Temer, que foi logo a partir da saída da Dilma e até um pouco o governo Bolsonaro, o que eles fizeram? Eles diminuíram alguns dos direitos trabalhistas com a justificativa de que, com essa desoneração, a diminuição de direitos, facilitaria para as empresas poderem contratar e gerar mais emprego. Então, quando é um governo de direita, a tendência é que fortaleça a classe proprietária. Já governos de esquerda, que é o caso do PT aqui, no Brasil, a gente vê que há um fortalecimento dos direitos trabalhistas. E o planejamento estratégico governamental, ele entra como uma ferramenta para auxiliar a criação e a implementação de mudanças visando essa transformação, né, do Estado herdado no Estado necessário. Então, é importante disponibilizar conhecimento para os gestores públicos para que eles possam levar a melhoria das políticas públicas ao aumento da eficácia e a transformação em direção a esse estilo almejado, que é o Estado necessário. Ações como privatização, desregulação e liberalização dos mercados têm impedido que o Estado brasileiro se concentre em saldar a dívida social e assumir suas responsabilidades em relação à proteção aos mais fracos. Isso também na visão do autor aí da apostila. Então, quais devem ser as fronteiras entre o público e o privado? Quais assuntos devem compor a agenda pública e serem tratados como responsabilidade direta do Estado, né? O que o Estado deve realmente priorizar? E aí o autor afirma que a democracia é uma condição necessária para construir um Estado que promova o bem-estar das maiorias. Só o conjunto que ela forma com a outra condição necessária, a capacidade de gestão pública e de planejamento, é suficiente para poder chegar nesse Estado. Então, sem a democracia, não há participação e transparência nas decisões. Não há planejamento participativo, avaliação de políticas, prestação de contas. Não há responsáveis, há impunidade. Então, isso tudo são coisas que estão fazendo referência ao período militar, né, onde não havia democracia. E só com a democracia é possível alcançar essas coisas. E aí a gente chega na construção do Estado necessário a partir do planejamento estratégico. O que é necessário para conseguir essa transição, para se chegar no Estado necessário? E a primeira coisa é a capacitação dos seus quadros, né? A formação de gestores que aliem dois tipos de capacidades ou habilidades básicas. A primeira, que é dominar os aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas e utilizá-las como ferramenta de mudança social, econômica e política. Então, realmente, os gestores têm que ser capacitados para que eles consigam elaborar políticas públicas e saber como utilizar essas políticas para poder promover a transformação do Estado. Eles precisam também atuar de maneira eficiente no seu dia a dia para que o Estado seja cada vez mais eficaz no uso dos recursos públicos e produzir impactos crescentemente efetivos. Novamente, com a capacitação, espera-se que os gestores consigam ser mais eficientes e aplicar os recursos públicos de forma mais eficiente no Estado. A democracia deveria ser um pilar permanente na construção do governo, exatamente, né? Se não houver democracia, o modelo de Estado que a gente conhece não tem como funcionar. Né? Ainda na construção do Estado, é preciso pensar um novo modelo de gestão, que demanda novas metodologias de trabalho, procedimentos qualitativos diferentes. Isso deve-se buscar a mudança de um viés conservador para um viés progressista, e isso demanda capacitação. Então, novamente, a capacitação vai auxiliar essa mudança, né, sair do básico do viés conservador e trazer para um progresso. Um novo modelo de gestão, com novas metodologias de trabalho, modelos qualitativos diferentes. Então, com isso, criar condições para que os servidores materializem esse objetivo, exige o conhecimento teórico e prático. Com isso, pode-se criar uma nova cultura organizacional e alavancar a construção do Estado necessário. Então, realmente, ele enfoca bastante essa questão, que sem a capacitação, sem essa prática,
não é possível alcançar esses estados necessários. Então, nesse momento, a gente pode pensar, né, o planejamento estratégico governamental por meio de elementos. Quais são esses elementos? Primeiro, a determinação de situações problema e suas possíveis soluções, que é o que eu comentei. Na aula 3, a gente vai identificar as situações problemas, né, tentar identificar situações práticas e propor soluções para essas situações problemas. Esse é um dos pressupostos aí do planejamento estratégico. Além disso, a gente pode identificar quais são as causas e os efeitos dessa situação problema e quais os riscos e oportunidades que elas oferecem, os riscos que ela pode acarretar e quais as oportunidades que ela oferece. E aí surgem novos questionamentos. Como tratar as novas demandas e transformá-las em problemas que entrem na agenda, né? Que entrem na agenda do governo. Surgiu uma nova demanda. Como trazer essa demanda para a agenda governamental? Como fazer com que o momento da implementação dessas políticas tenha um plano de operacionalização eficaz e que maximize seus impactos? E aí, novamente, a resposta é a partir do planejamento estratégico governamental. Então, entender essa ferramenta, como ela funciona, para tentar, a partir dela, propor essas mudanças necessárias na sociedade. E aí, qual que é o contexto disciplinar da administração pública? Essa disciplina, ela visa contribuir para as atividades da gestão pública, para que elas passem a ser realizadas conforme os princípios do planejamento estratégico governamental. Ela faz uma crítica ao uso da administração geral, que é derivada da administração de empresa, né, nos conceitos de administração pública. Então, a administração básica, a administração que surgiu primeiro, foi a chamada aí de administração ou management de empresas. Ela é focada nas empresas mesmo, no lucro, na produção, enfim, obter resultados. A partir dessa administração, surgiu-se a necessidade de uma nova administração, que foi conhecida como administração geral. Ela já começa a envolver mais conceitos, já começa a abrir um pouquinho, já vê as necessidades das pessoas, já vê outras questões contábeis, etc., relação com o meio ambiente, com os stakeholders, enfim. Então, essa é a administração geral, derivada da administração de empresas. E aí, existe uma crítica sobre o uso dessa administração geral nos conteúdos de administração pública. Porque o que o autor fala é que, atualmente, nos cursos de gestão pública do Brasil, são utilizados esses conceitos de administração geral para ensinar a gestão pública. Só que existe uma diferença entre a gestão pública e a administração geral. A gestão pública ela já foca mais no lado social, as políticas sociais, as políticas públicas e o ambiente público. Então, ela não pode simplesmente usar esses conceitos da administração geral nos seus ensinamentos, na sua aplicabilidade. Então, políticas sociais e políticas públicas. Nesse contexto, existe a associação da expressão gestão pública às políticas sociais. Os serviços educacionais, de orientação social, de assistência médica, de ajuda jurídica, entre outros que são providos pelas políticas sociais, mesmo sendo garantidos por lei, eles geralmente aparecem como favores à população, né? Sendo implementados em conjunturas políticas mais ou menos específicas cambiantes. Então, a gente está acostumado a ver, aí, muitas vezes, chega em órgãos públicos, como, por exemplo, Previdência Social e INSS. Quem nunca ouviu falar, né, de chegar no INSS, ser mal atendido, ser tratado mal, parece que as pessoas realmente estão fazendo um favor ao prestar esse atendimento à população. Quando, na verdade, não deveria ser assim, né? Nós todos aqui, acredito, somos servidores públicos, né? Pelo que eu acredito que o público-alvo são servidores do Estado. Eu também sou servidor, os colegas aí são servidores. Então, a gente tenta passar uma visão diferente, né? De que o servidor está aqui para servir realmente, não está fazendo um favor. A gente está aqui para servir a população, que é ela que é o nosso público-alvo, ela que é o nosso objetivo. Então, as políticas sociais, elas nem sempre são oferecidas pelo governo. Às vezes, também, elas podem ser oferecidas por ONGs, empresas privadas, etc. Aí, como exemplo, nós temos os hospitais, que prestam serviço pelo SUS, aqui no Montes Claros, a Santa Casa, o Torinho, né, o Gilson Godinho, eles são hospitais privados, mas que prestam serviço também por meio do SUS à população. Tem também os exemplos das escolas que por meio de algum tipo de bolsa subsidiada, podem
prestar, né, serviços para a população mais carente. E aí o exemplo também é o FIES. O governo ele ajudava no financiamento da faculdade, e aí o aluno poderia pagar isso posteriormente. Há também questão de bancos que podem intermediar esse tipo de serviço, com pagamentos e cobranças previdenciárias, entre outros. Então, essas políticas sociais, elas demandam, não apenas para a sua formulação, mas também para a sua implementação, um tipo específico de gestor, com a veiculação de conhecimentos distintos daquele que é oferecido pelas profissões tradicionais, que seguem a lógica da economia capitalista. Então, normalmente falando da minha formação como administrador, a gente estudei na Unimontes, né? Na Unimontes a gente simplesmente estuda a administração focada nas empresas. A gente estuda a administração de empresas realmente visando trabalhar numa multinacional. Só que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas, né? Muitos aí vão para pequena empresa, para pequena propriedade, etc., vão trabalhar na administração, ou, como eu, buscam um caminho de trabalhar no serviço público. E a nossa faculdade, a base teórica desses cursos, normalmente, elas não nos oferecem essa preparação para atuar no público. Por isso que é necessário uma capacitação para quem vai trabalhar e atuar na gestão pública efetivamente. Então, o gestor público e o administrador de empresa. O gestor público, ele é aquele profissional que tem a capacidade de traduzir, interpretar ou decodificar para uma lógica empresarial o conteúdo e a forma de implementação das políticas públicas. Então, sua atuação deve estar orientada para as políticas sociais. E é isso que eu estou falando. Sem essa capacitação específica, a gente não tem essa preparação para atuar, né? Com esse foco nas políticas sociais. Esse tipo de atuação, em que costumam estar envolvidos administradores de empresas, engenheiros, etc., ela demanda, para sua adequada realização, complementação da formação mediante programas de capacitação em gestão pública, coisa que, apesar de óbvio, tem sido frequentemente desconsiderada. Hoje a gente até que já vê mais, né? Essa apostila é um pouco antiga, mas hoje a gente já vê mais essa busca por qualificação. No próprio Instituto Federal, volta e meia, tem algum curso de formação de gestores, a gente tem visto essa prática ser mais difundida, essa capacitação, efetivamente, para a gestão pública. A administração de empresas, a administração geral e a administração pública, né, ainda dentro desse contexto de administração pública, administrar é dirigir uma organização. O que é uma organização? É um grupo de indivíduos com objetivo comum, associados mediante uma entidade pública ou privada. Então, administrar é dirigir essa organização, utilizando técnicas de gestão para que ela alcance seus objetivos de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade ambiental. A administração geral, como eu comentei anteriormente, ela é subdividida segundo o tipo de organização a qual ela é aplicada. Então, na administração privada, o foco é a parte empresarial, né? Diferente do que é aplicado na administração pública, nas instituições governamentais, onde o foco já não são mais os fins lucrativos, e sim a parte social. Ainda, né, nessa questão da administração, administrar uma estrutura pressupõe atribuir responsabilidades às pessoas e às atividades aos órgãos ou unidades. Então, as pessoas assumem as responsabilidades e os órgãos assumem as atividades. A pessoa que é encarregada do ato de administrar ou organizar, que é o administrador, ele deve possuir uma capacitação intelectual e moral para exercê-lo, que o diferencia dos demais membros da organização a atuar como um líder. Como um líder, ele deve influenciar um determinado grupo de pessoas a fim de que elas façam o que se deseja, né? Então, o administrador, aí sim, é consistente. O administrador, que vai atuar tanto no público quanto no privado, ele tem que ter essa característica de liderança, que é com a liderança a gente consegue que as pessoas nos auxiliem a alcançar os objetivos que a gente deseja. E aí, sobre o que eu falei, né? A origem da administração de empresas. A administração de empresas que surgiu, ela tinha um foco na venda, na força de trabalho, no lucro, em realmente maximizar as coisas visando uma empresa, visando a venda de produtos e aumentar a lucratividade. Dela surgiram novas necessidades e surgiu a administração geral. A administração geral ela já englobou conceitos como direito, ciências contábeis, sociologia, economia. Então, ela já realmente passou a ser uma administração mais geral. Parte de recursos humanos também começou a ser mais
discutida. E aí, dessa administração geral, que surgiu a administração pública. E aí ela vai acrescentar mais conceitos, né, como sociologia, ciência política e social. Então, realmente, o foco da administração pública é esse, é atender a parte social, atender ao público. Então, ela não pode simplesmente seguir os ensinamentos da administração geral, porque ela tem esse foco, ela veio, né, da administração de empresas, ela tem que buscar o atendimento ao público realmente. E aí, na formação do gestor público, na administração geral, permaneceu a ideia de que o administrador é uma pessoa que se destaca dos demais por atributos inatos, que podem ser, até certo ponto, adquiridos pela capacitação formal. Então, é possível apontar essa inadequação da administração geral como uma plataforma para a concepção de um curso de gestão pública, né? Então, o autor fala que a administração geral ela é inadequada para o curso de gestão pública, porque ela não tem esses elementos que são necessários para a formação do gestor público. Uma vez que o ambiente que o gestor público ocupa, ele é um ambiente diferente, ele é um ambiente politizado. E a própria política coloca o gestor público em situações que são diferentes do que está acostumado, né, na administração. E um exemplo aconteceu aqui agora, no início do ano, todo início do ano acontece, na verdade. A gente chega em janeiro, aqui no IFNMG, eu trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Então, a gente lida com parte de pesquisa, bolsas de pesquisa, questões de ações de pós-graduação. E aí, chegando no início do ano, o orçamento que a gente teve em 2022 foi um orçamento de 580 mil. Quando foi agora em 2023, com a nova proposta, né, a nova lei orçamentária aí, o nosso orçamento caiu praticamente 50%. Então, a gente vai ter 300 mil para ações. Ano passado tinha sido 580. Então, assim, 50% a menos. O gestor público é pego numa situação dessa, ele fica de mãos atadas. O que ele vai fazer? Se ele não tiver esse jogo de cintura de saber como se organizar, ele não vai saber lidar com essa situação, né? Então, esse tipo de coisa acontece por quê? Porque é um ambiente político. A política vai mudando e a cada mudança o gestor tem que se adaptar. Outro exemplo é no final do ano, quando chega ali em outubro, começa a acontecer os cortes, contingenciamento. Todo recurso que a instituição tem é bloqueado. Vocês devem ter visto aí nas notícias, toda hora chegava. Educação tem bloqueio de não sei quantos milhões. E aí a gente não tem dinheiro, por um momento, não tem dinheiro nem para pagar as contas de água e de luz. Daqui a pouco libera de novo, mas libera uma parte menor. Então, esses imprevistos vão estar sempre acontecendo aí no contexto público. E é papel, né, do líder na administração geral, deveria ser repensado se considerada a proposta do Estado necessário. Porque, apesar de parecer mais coerente do que o administrador tradicional, ainda é viável questionar sua pertinência para o ambiente público, sobretudo em relação à elaboração de políticas sociais. Novamente, porque ainda a administração geral ela não prepara para a atuação no ambiente público. Parece faltar um marco analítico conceitual específico adequado à gestão pública. Então, a administração gerencial do Estado, que aconteceu na década de 90, é um ponto controverso na definição desse marco, pois tem alguns cursos aí de formação de gestor público, de administração pública, que colocam como solução, né, para os problemas a reforma administrativa ou reforma gerencial. E na visão do planejamento estratégico governamental, tratada na nossa apostila, essa visão da reforma gerencial, ela vai contra a aproximação ao estado necessário, ela atrapalha que se alcance o estado necessário, que é o estado que se deseja alcançar com o planejamento estratégico governamental. Então, é um paradoxo, né, que existe aí. Como se você está ensinando gestão pública, ensinando reforma gerencial, sendo que o objetivo, volto a falar, dessa apostila, do nosso conteúdo de planejamento estratégico governamental, é alcançar esse estado necessário, objetivo esse que não condiz com a reforma gerencial, com a administração gerencial. Então é isso, gente. Essa primeira aula realmente é uma aula mais teórica, a gente falou bastante conceito. É importante mesmo era frisar esses dois conceitos aí, estado necessário, estado herdado e estado necessário, né? O estado que a gente herdou lá do período militar, com todas as suas deficiências, todos os seus problemas, e o estado que se espera alcançar, de mais igualdade, sustentabilidade, e que a gente espera que com os ensinamentos da apostila do planejamento estratégico governamental, seja mais
a gente esteja mais próximo de buscar esse estado necessário. Beleza, Vinícius? Obrigado. Aí você está bastante pontual aí, né? Deu certo, né? Aí é o seguinte, é só lembrar o pessoal, eu coloquei no chat aí o link para registrar a frequência. Eu vou colocar aí novamente, porque até agora a gente está com 37 pessoas assistindo e só 27 registraram a frequência. Então, o pessoal ficar atento aí a registrar a frequência para não ficar com essa planilha desatualizada, tá? Bom, vamos lá. Professor Vinícius, realmente assim, não é uma tarefa fácil falar de planejamento estratégico governamental, principalmente para a gente que trabalha no serviço público, mas é muito interessante a gente ter a noção do fazer correto, né? O que é o planejamento estratégico correto? E ter essa visão crítica e a gente ter como, naturalmente, tá usando esse conhecimento para mitigar os problemas que vão surgindo. Porque a maioria dos problemas que a gente vê dentro da administração pública, no cenário, né, brasileiro, são problemas relacionados à falta de planejamento, né? Então, assim, e aí tem essa discussão aí, quer dizer, da ciência da administração geral, que geralmente os livros e todas as obras que a gente vê, elas estão voltadas ao setor público. A própria formação do administrador, como o Vinícius comentou muito bem, ela é voltada para você atuar, talvez até numa grande empresa, e a realidade da maioria vai ser atuar numa pequena empresa, talvez. Então, a gente tem essas distorções e, nesse aspecto, todos esses problemas, eles acabam desembocando nessa questão do planejamento, ou a falta de planejamento, né? Quer dizer, o planejamento, a grosso modo, vamos dizer assim, ele seria tornar esse caminho mais plano, né? Como se fala em estratégia, quando se fala em estratégia, quer dizer, a gente vê a maioria dos livros aí que surgem em relação à estratégia, então já cita logo uma questão de estratégia militar, das guerras, etc. Então seria algo mais agressivo, né? E aí, numa conotação mais moderna, vamos dizer assim, a gente tem a estratégia no campo da administração como uma questão mais de projeção de cenário, a gente conseguir construir esse cenário para a gente chegar no futuro com menos problemas. Mas é algo assim para a gente refletir. O Vinícius colocou muito bem aí a questão desses conceitos, do que se espera do planejamento estratégico a nível governamental, e a gente vai olhando cada item desse e a gente já nota que falta muita coisa para a gente chegar nisso. Mas eu acho que a ideia é essa, a gente ter esse conhecimento, ter esse conteúdo, ter o que os conceitos, as definições nos trazem em relação a esse planejamento estratégico ideal dentro de uma questão governamental, porque nós todos que estamos aqui somos servidores públicos e a gente vai estar lidando com essa questão de falta de planejamento e, pelo conhecimento, a gente pode tentar mitigar um pouco esse tipo de problema. Bom, eu acho que é isso. A palavra está franca e aberta, né? Aí, se alguém quiser se manifestar, algumas manifestações aqui, Vinícius, pessoal, agradecendo, tá? E aí, bom, fizeram uma pergunta aqui em questão do registro da frequência. O registro da frequência, ele é por aula, então eu tive que criar 2 formulários, o pessoal respondeu lá na primeira, mas tem que responder aqui nessa segunda disciplina também, tá? Professor Vinícius, você gostaria de colocar alguma coisa em relação ao fórum da primeira semana, alguma informação que você ache útil aí para os alunos? E aí, no mais, quem quiser participar, a gente ainda tem alguns minutinhos aí, fiquem à vontade aí, podem levantar a mão que eu vou concedendo a palavra. Professor Sebastião, já vou passar a palavra para ele, Vinícius, e depois você finaliza em relação à questão do fórum, se for necessário. Eu não perder o costume de falar muito, professor, né? Professor Vinícius, eu sou administrador também e estou na gestão pública, né? A gente tem uma caminhada aí. Uma coisa que fica na minha cabeça, pessoal, é que parece que o nosso planejamento estratégico aí na esfera pública
fica comprometida porque os outros gestores públicos estão numa visão muito cartesiana ainda, né? Eu vou falar a mesma palavra que eu usei na primeira, que eu vi que as disciplinas estão dialogando muito, né? Essas duas. Nós não temos uma gestão pública sistêmica. As coisas chegam prontas para a gente na esfera, no município ou no estado, elas chegam prontas, como você mesmo colocou, com os recursos que, na maioria das vezes, são limitados, não são condizentes com as nossas propostas, e a gente acaba tendo que se virar nos 30, né, para resolver os problemas, o que foge daquilo que seria a verdadeira proposta do planejamento estratégico, né? É verdade, né? A gente às vezes tem que ir se adaptando às situações, né? As coisas vão acontecendo e essas mudanças governamentais aí, muitas vezes a gente não consegue nem planejar, nem pôr em prática o que a gente está vendo, né? Nessa fase de planejamento, realmente. Estou vendo que tem umas questões no chat, no fórum, no chat aqui também, Alessandro. Sim. Vinícius, o Leonardo Lopes aqui pergunta se nessa disciplina a gente vai trabalhar os princípios da administração pública. Não, esse não é o objetivo da disciplina, não. Realmente é nesse sentido de alcançar mesmo, né, as ferramentas para buscar o estado necessário, de implementar o planejamento estratégico para buscar esse estado. Na realidade, assim, os princípios da administração pública e dentro desse prisma do planejamento estratégico, ele deveria estar já era pré-condição, né? Quer dizer, você tem a questão da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, eles estão intrínsecos no que deve acontecer dentro de um processo de planejamento estratégico, né? Entendeu? Então, assim, na prática, essa concepção de planejamento estratégico governamental é uma busca, né, de identificar esses modelos, que muitos vêm da administração geral, como você falou, e eles são importados, né, para a administração pública. Só que, às vezes, a gente vê parte deveria funcionar de uma maneira, que é a maneira correta, que é o que a gente vai estar vendo aqui, e, às vezes, eles são deslocados ou não são implantados corretamente. Então, a partir do conhecimento da concepção aqui da disciplina, a gente consegue visualizar possíveis problemas na execução do planejamento quando ele cai lá na ponta, né? Tá? O Hélio Júnior, pode falar, Hélio, fica à vontade aí. Oi, boa noite. Professor Vinícius, eu queria saber se o estado ideal seria um estado necessário. E também saber se o estado mínimo teria condições de ser um estado necessário. Eu tinha visto sua pergunta aqui mesmo, né? Eu estava esperando a Alessandra finalizar para a gente comentar ela, né? Essa pergunta é uma pergunta aí retórica, a gente joga para a turma, né? O que vocês acham? Vocês acham que o estado necessário... O estado necessário é o estado ideal? Então, assim, eu quis deixar claro a todo momento aí, né? Não sei se ainda ficou claro, mas novamente, eu estou passando o conteúdo da disciplina sem colocar né, não é o meu viés, a minha visão, que a gente fala aí de administração gerencial, a gente fala de neoliberalismo, governo Bolsonaro, governo Collor, aí fala de governo do PT, com a questão de estado necessário. Eu estou trazendo conteúdo, né, mas essa questão eu jogo para a turma. O que vocês acham? Vocês acham que esse estado necessário, nessa visão que ele está colocando aí, né? O que é o estado necessário? É um estado capaz de atender às necessidades, às demandas da população, de forma mais igualitária, de forma sustentável, né? E que as próprias demandas gerem novas demandas e elas se complementam. Esse seria o estado ideal? Essa resposta aí eu acho que eu não posso dar como professor, é uma resposta que a gente tem que tentar construir junto aí. E a outra pergunta, se o estado mínimo não poderia ser um estado necessário. Com certeza, acredito que sim. Assim como o estado necessário nessa visão que a gente pode perceber que é uma visão mais de esquerda da apostila, mas poderia ser ao contrário, poderia se dizer que o estado mínimo... Mas o estado mínimo não é uma visão de direita? Não, então,
A visão do Estado necessário da apostila, se a gente levar, entender bem, ela é uma visão mais esquerdista. Ela é contrária ao Estado mínimo. Ela fala que o Estado mínimo deu errado, que o Estado tem que se fortalecer para atender essas demandas. E, assim, o contrário também poderia ser. A gente também poderia achar que o Estado mínimo poderia ser eficiente ao ponto de satisfazer mais as demandas da população. Vai ser muito legal a gente refletir depois de ler a apostila, então. Isso, depois vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque Obrigado. na apostila ele coloca o neoliberalismo, né, que é a direita, Sim. como uma oposição, um paradoxo ao Estado necessário. Ele fala que não é possível alcançar o Estado necessário com essas ideais de direita. E será que é? Será que não é? Entendeu? É interessante que a própria turma reflita sobre isso para trazer a opinião suas também. Ed e professor Vinícius, só para quebrar o gelo aqui, no meu dia a dia, assim, de 20 anos aí de administração pública, tem hora que a gente depara com a seguinte situação. A gente tem o ideal, o possível e o para hoje. Então, assim, diante do cenário que se apresenta, a gente tem que decidir pela melhor alternativa, pela alternativa que for atender melhor os administrados, vamos dizer assim. Mas é importante demais, assim, a gente ter essa visão dentro da questão teórica, metodológica e do que é o ideal mesmo, para a gente conseguir chegar no que Vinícius colocou, que é o processo de tomada de decisão, que talvez seja uma das coisas mais importantes dentro desse planejamento estratégico governamental. Porque o processo de tomada de decisão, ele é fundamental para você conseguir atender a necessidade da população ou do interessado, sabe? Então, assim, diante de tudo que você constrói, daquela projeção de cenário, e aí vem muito, toda vez eu sempre falo isso, eu falo, olha, tem o ideal, né? Tem o possível e tem o para hoje. E aí nos cabe pegar tudo isso, ponderar, calcular, para você fazer o processo de tomada de decisão corretamente, sabe? Então, assim, essa discussão do Estado mínimo, do Estado necessário, quer dizer, a gente vê várias bandeiras serem levantadas dessa questão de redução da máquina do Estado, etc. E tal. Isso é muito complexo. E, assim, acaba que, para a gente analisar, tem determinados setores que você poderia atuar de uma maneira, outros de outra, quer dizer, teria que fazer um grande arranjo, um grande planejamento de verdade estratégico para que chegasse na situação do Estado necessário, do Estado ideal para todos, né, vamos dizer assim. Mas não é um negócio fácil, não. Acho que tem uma caminhada muito longa e um estudo muito grande por todo mundo para entender esse planejamento estratégico aí. Obrigado, Alessandro. A Juliana colocou isso, seria ideal, mas acho top. Realmente, né? A gente pensar que será que vamos alcançar esse estado necessário um dia? Será que vai ser possível? O estado possível já seria, né, bem bacana. Bom, é isso. A gente está chegando ao final aí, são 9h04. Se alguém mais quiser participar, fiquem à vontade. No mais, a gente já vai encaminhando aqui para o encerramento. O fórum da semana 1 já está aberto, né, professor Vinícius? Já sim. Tá. E aí, participem lá do fórum, tá? Não deixem acumular. Eu sei que muita gente ainda está aí em férias e fazendo esforço de estar aqui com a gente nesse momento. Agradeço. Em relação à frequência, parece que todo mundo já registrou lá a sua frequência, tá? No mais, uma boa noite. Obrigado, professor Vinícius, pelo momento. Bom descanso a todos. Semana que vem estaremos aqui de volta. E qualquer coisa estamos à disposição, tá bom? Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.